Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora do Alexandre de Moraes, que mandou prender duas pessoas que ameaçaram a família dele e a ele próprio, né? Vamos entender esse caso aqui, porque, obviamente, ameaça é uma coisa ruim, ameaça é um crime e, inclusive, na ética libertária, permite, em determinadas situações, o revide violento dessa suposta ameaça, né? O problema que a gente tem aqui é que, dentro da lei brasileira, existe a competência da justiça. Não era para o Alexandre de Moraes estar tratando deste caso, ainda mais se era uma ameaça a ele e à família dele. Pelo motivo óbvio, né? Ele tende a ser excessivamente rigoroso nesse caso. É óbvio, qualquer um seria. Exatamente por isso a justiça prevê que ele deveria ser suspeito nessa situação. Seria até proibido de atuar nisso, né? E, no entanto, ele é o cara que está julgando essa coisa. É o mesmo caso do aeroporto lá de Roma, que também é um absurdo, isso está no STF, não tem nenhuma ligação com absolutamente nada, e aparentemente aquela deturpação completa do devido processo legal, o fim do juiz natural aqui no Brasil, já foi consolidada, né? O que o STF quer, ele puxa para ele. Essa notícia foi sugerida por Eu Serei Vereador em 2024, Yamete Kudasai e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Mas só para esclarecer para vocês, não, eu não serei candidato a vereador esse ano e não pretendo ter carreira política em momento algum, embora eu tenha, sim, eu apoie candidatos libertários, acho que libertários na política fazem bem, mas eu pessoalmente não tenho esse interesse. Tomem cuidado, porque às vezes o pessoal coloca os apelidos aqui com o intuito de parecer que eu estou falando alguma coisa. Não estou falando, tá? Não sou eu, não, é o nome que a pessoa escolheu aqui. Pois bem, então vamos falar sobre o caso aqui. Foi um fuzileiro naval que parece que está afastado, inclusive, da Marinha já devido a um outro processo, e mais uma outra pessoa. Os mandados de prisão foram executados no Rio de Janeiro e em São Paulo, e constariam de um grupo de WhatsApp em que eles estariam vigiando os familiares do Alexandre de Moraes e com uma ameaça de fazer coisas contra esses familiares ou contra o Alexandre de Moraes propriamente dito, né? Não preciso dizer para você que, lógico, isso é um absurdo, ninguém deveria fazer esse tipo de coisa, não tem lógica nenhuma esse tipo de tentativa de solução violenta de problemas, né? Eu sempre deixei claro para vocês isso daqui, e ameaça é uma coisa sensível, mas a gente fica na dúvida. Em momento algum aqui fala quais foram exatamente o que estava escrito nesse blog, né? Não dá para saber exatamente o que tinha, o que eles têm de evidência realmente que eles estavam ameaçando a família do Alexandre de Moraes, né? Então, por exemplo, eles falam aqui o que aconteceu. Suspeitos fizeram ameaças de morte e deram detalhes da rotina do ministro e familiares. Tá, exatamente o que eles falaram, porque isso daqui pode ser bravata, né? Ameaça é o tipo da coisa que é muito sensível, né? Você tem uma série de ameaças. Ameaça é crime no Brasil, tá? Então tomem muito cuidado, não ameacem ninguém, é sempre ruim, é sempre prejudicial esse tipo de coisa. Mas é lógico, existe até na questão doutrinária a questão da bravata. A pessoa que fala uma coisa por falar, não vai de fato, não tem intenção de fato de atacar alguém ou de ameaçar alguém, né? Por exemplo, um caso muito comum é juiz em jogo de futebol, né? Que chamar juiz de filho da puta no jogo de futebol é lugar comum. Eu já tive em várias torcidas que estavam gritando que iam pegar o juiz na saída do estádio e coisa e tal. Isso é uma ameaça? Não, é uma bravata. Pô, torcida de futebol, o pessoal tá ali empolgado com o jogo, tá chateado porque o juiz marcou ou não marcou alguma coisa que eles queriam. Então, de novo, eu não aconselho ninguém a fazer isso nem como bravata, porque existe uma linha tênue aí que pode, né, dependendo da interpretação, ser levada para um lado ou para o outro. Então, eu não aconselho ninguém a ameaçar ninguém. Mas é fato que existe isso, existe a bravata, a pessoa que fala uma coisa por falar. É preciso muito cuidado na hora de tratar a questão da ameaça. E a gente não tem nenhuma informação aqui, só diz que o Alexandre de Moraes autorizou a prisão dos caras e que a suposta conversa falava sobre comunismo e não sei o que lá. O que tem, né? Qual que é o problema dessa história no final das contas? É que isso é um crime? É um crime, beleza, ameaça está lá, artigo 147 do Código Penal. Realmente é um crime. Se ameaçaram, se realmente tem elementos ali
para entender que era uma ameaça concreta e coisa e tal, é isso daí. Olha, a polícia deveria procurar um procurador aqui no Rio de Janeiro, né? O que é um caso é do Rio, outro caso é de São Paulo. Ou então lá em São Paulo, no procurador de São Paulo, e pronto, iniciar o processo como qualquer criminoso do Brasil. Né? O juiz natural diz que para qualquer que seja a ação penal ou civil, existe apenas um juiz, que é o juiz natural daquela causa. Né? Então, se as pessoas que ameaçaram não têm prerrogativa de função, e aparentemente não tem, um é um fuzileiro naval, e o outro diz aqui, não diz que nada, nem sabe o que é o outro, foram presos os dois, né? Se eles não têm prerrogativa, né, então por que esse caso está no STF? Isso não deveria estar no STF, né? Lembra, a prerrogativa de função, né, o chamado foro privilegiado, é para quando o autor é deputado, ou é presidente da República, ou é alguém que lá de Brasília da política. Quando o autor da ação, ele é uma dessas pessoas, ele é julgado no STF. Mas não quando o réu é do STF, isso não tem lógica nenhuma, isso daí, né? É o mesmo problema que a gente apontou com o caso lá do aeroporto de Roma, que teve um grupo de brasileiros que teria supostamente xingado Alexandre de Moraes e causado confusão, e a gente já falou aqui que teria até agredido o filho, né? Lembra o tapão do Globo, né, no filho, que depois viram que não tinha nada daquilo. Enfim, é um outro caso que é absurdo também. Isso também está sendo tratado no STF. Por que isso está sendo tratado no STF? Porque o Alexandre de Moraes é a vítima? Não tem lógica nenhuma isso daí, né? E aí, olha só qual é a alegação que eles estão fazendo aqui. Olha só o grau que eles chegam para a alegação. O conteúdo das mensagens com referência a comunismo e antipatriotismo evidencia o intuito de, por meio das graves ameaças, restringir o livre exercício da função judiciária pelo magistrado do Superior Tribunal Federal. Ou seja, repara, é por isso que a Lei de Segurança Nacional, aqueles artigos 359, traço alguma letra lá do Código Penal, é por isso que ninguém usava esses artigos desde a época da ditadura militar. Porque eles são subjetivos pra caramba. E o Alexandre de Moraes está usando isso à vontade, como se não houvesse amanhã, né? Ah, não, eles botaram a palavra comunismo, então isso quer dizer que eles estavam ameaçando a República, estavam ameaçando a democracia, então é competência do STF, traz para o STF, eu que vou julgar esse caso. Olha o absurdo que é isso, a gente está destruindo o devido processo legal no Brasil, com lei da época da ditadura militar, uma lei de merda, que devia ter sido simplesmente extinta, porque não tem nenhum sentido aqueles artigos todos lá. O pessoal fala, enche o peito para dizer que acabaram com a Lei de Segurança Nacional. Não acabaram nada, pegaram os artigos da Lei de Segurança Nacional, botaram no Código Penal, não acabou com nada, continua tudo lá. Os 359 alguma coisa é tudo a Lei de Segurança Nacional, né? Então, um absurdo isso daqui. O Alexandre de Moraes, veja, se os caras ameaçaram mesmo, o juiz de primeira instância vai também mandar prender os caras, é lógico, é uma ameaça, artigo 147, mas aí que tá, puxou isso pro STF e mandou prender os caras. Quem garante que esse mandar prender os caras não foi por um excesso de zelo do Alexandre de Moraes? Né? Quem garante que não tinha, na verdade, tantas evidências assim, a coisa não é uma bravata, não é uma brincadeira, não é alguma coisa assim? Eu não sei, não sei, pode ser que seja sério, pode ser que não. A ideia da justiça é justamente que quem vai julgar é um terceiro, né? O Alexandre de Moraes, sendo a vítima dessa perseguição, ele era a última pessoa que deveria autorizar essa prisão, porque é lógico que ele não vai ser isento nesse caso. Ninguém consegue ser isento com casos que se referem a si próprio, a sua própria família. Ninguém consegue ser isento. Então é por isso que deveria ter um juiz na primeira instância para julgar isso. Se o juiz olhar que realmente é uma ameaça real, ele vai mandar prender do mesmo jeito, não tem problema nenhum não. Por que é o Alexandre de Moraes que está julgando esse troço? De novo, tinge esse processo de legitimidade. Mais uma vez se destrói o devido processo legal no Brasil, por culpa de quê? Um suposto golpe, um plano de golpe que tem milhares de pessoas desencontradas que ninguém falava com ninguém, não sei o que lá. Não, isso não é um golpe, gente. Isso não é, são pessoas insatisfeitas com a atuação do STF, com a atuação do governo, com a situação do país em geral. É lógico, né? Para ser um golpe, tinha que ter uma coordenação. Não conseguiram apontar nada de coordenação nessa história. Então não faz sentido nenhum isso, né? De novo, o que o Alexandre de Moraes está fazendo agora é exatamente a mesma coisa que o DOI-CODE fez na época da ditadura militar. Abria processo contra qualquer um que sentisse que estava ameaçando a revolução, a contra-revolução que eles chamavam, né?
e ficar punindo as pessoas com medida cautelar, porque na verdade não tem evidência para condenar ninguém no final das contas, né? Alexandre de Moraes, a gente achou que ele tinha melhorado nesse problema mental dele, parece que não, parece que continua querendo se esforçar para destruir a democracia brasileira, destruir o devido processo legal no Brasil. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.